Boa noite, pessoal. Dando continuidade sobre o manejo integrado de pragas das brássicas, né? A gente falou sobre pulgão e agora vamos falar sobre a principal praga das brássicas, chamada de traça das brássicas ou traça das crucíferas, né? É uma mariposa, né? Uma mariposa da, claro, ordem Lepidoptera, família Plutelidae, conhecida como Plutella xylostella, né? Traça das crucíferas. Então, você pegar, por exemplo, o repolho, principalmente o repolho, é muito afetado por essa praga. Com a infestação, se você não tem um controle bom inicial, você pode perder a cultura como um todo. Então, Plutella xylostella, que só apresentar ela, né? É uma pequena mariposa. Aqui o adulto. E aqui mostrando uma característica da região dorsal quando ela está em repouso. Aqui de asa aberta, mostrando que a asa é toda, o segundo par de asa ele é franjado, né? Ou seja, tem como se fosse pelos bem longos, né? Como se fosse cílios. Então, entre os vários insetos que atacam o repolho, a traça das crucíferas é a praga que maiores danos causa à lavoura, né? Repolho, principalmente o repolho. Não que não venha atacar outras, né? Outras representantes dessa família. Mas o repolho, o dano é muito mais severo. Então, as larvas perfuram as folhas, reduzindo o valor comercial do produto. Então, ela não ataca somente quando forma a cabeça, ela ataca a folha aberta. Então, aqui só para vocês verificarem o problema, né? Então, aqui comendo folha. Então, se ela comer a folha, ela pode comer a folha de couve, a couve-folha, pode comer do brócolis, da couve-flor, do próprio repolho, né, que são as principais. Aqui está mostrando como é que fica a situação de uma folha, e olha que a folha dessas culturas são folhas grandes, mesmo assim pode ficar somente o talo, claro, com só um ataque de várias lagartas ao mesmo tempo, né? Então, esta praga é também limitante para os cultivos de couve-folha, couve-flor e brócolis. Então, são os principais representantes dessa família. Nós temos repolho, couve-flor, brócolis e couve, a couve-folha. Ela ocorre em todas as regiões produtoras do Brasil e do mundo. Então, por que toda essa dispersão? Por que ela ocorre pelo mundo inteiro? Justamente, pessoal, por causa do repolho. Por quê? Esse produto vendido para um outro país. E a lagartinha está dentro da cabeça. Quando alguém descobre que a cabeça está toda estragada, joga fora. Não elimina aquela lagarta, simplesmente joga a cabeça do repolho fora. E aí ali começa uma nova infestação. Encontra num ambiente adequado, encontra no alimento, ela vai se multiplicar. Por isso ela ocorre em todas as regiões produtoras do mundo, né? Do país e do mundo. Só para vocês terem ideia, o custo estimado para seu controle pode chegar a 50% do custo total da produção. Então, custo estimado para o controle pode chegar a 50% do custo total da produção, que muitas vezes inviabiliza a cultura. Se é um local onde você tem muita gente produzindo repolho, e se já tem um histórico de grande ocorrência, então a prevenção e o controle, vamos dizer assim, né, os controles preventivos e depois os controles curativos levam a um gasto tão alto que às vezes não compensa cultivar repolho.
A traça ocorre o ano todo, porém apresenta os maiores picos populacionais nos períodos quentes e secos. Tá? Então, claro, isso aqui é o que ocorre com a maioria das pragas. As condições ideais estão aqui, ó, quente e seco, onde as condições são ideais para ocorrer o crescimento populacional. Aí você tem período quente e seco e ainda tem alimento em abundância. Aí tudo favorece. Quais são as plantas hospedeiras dessa praga? Ó, dentre as plantas hospedeiras encontram-se repolho, próprio repolho, né? Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, mostardas, canola, tá? Então, se você pegar aqui, ó, aqui a importância para o país aqui não é das maiores, mas é cultivado também a couve de Bruxelas, que se assemelha ao repolho. Depois a gente vai ver a couve de Bruxelas. Distribuição geográfica. Ela encontra-se distribuída em todo o mundo, ou em todas as regiões produtoras de brascas, né? A gente já tinha comentado sobre isso. Ocorre em todo o mundo, em todas as regiões produtoras, tanto do Brasil quanto do mundo. A biecologia, o adulto é o que? É uma mariposa de coloração parda, a gente já viu, mas é assim, ó. Então, tem essa coloração. Se você olhar quando ela está em repouso, ele tem isso aqui, ó, no final das asas, dessa elevação. E aqui mostrando outro adulto de asa aberta, aqui de asa fechada, mostrando a região dorsal, o desenho que é feito aqui, um tom mais claro. Então, durante o dia oculta-se na folhagem, claro, se esconde. A fêmea chega a depositar 600 ovos na página inferior das folhas, isolados ou em grupo de 2 ou 3 ovos. Então fica bem escondido embaixo dessas folhas. Lembrando que as folhas dessa família são folhas grandes e por isso elas ficam bem abrigadas, né? Então até o controle às vezes fica complicado por isso. Os ovos são amarelos no início e marrons próximo à eclosão. Então aqui tem-se os ovos, né, dessa mariposa. São bem pequenos, aqui é bem ampliada, uma foto bem ampliada. Então a eclosão da larva ocorre dentro de 3 ou 4 dias, esse é o período de incubação, penetrando no interior das folhas, passando a alimentar-se do parênquima durante 2 ou 3 dias. Então penetra no interior da folha, onde passam a alimentar-se do parênquima, né? Parênquima lacunoso e palissático, por um período de 2 a 3 dias. Em seguida abandona a galeria, passando a alimentar-se da epiderme da parte inferior da folha. Tá? Isso quando já é um pouco maior. Então, a lagarta, pessoal, a lagarta tem coloração verde clara, com a cabeça de cor pálida e sobre o corpo nossos pequenos pelos escuros e esparsos. Então, o bichinho é esse aqui, ó. Você vai ver aqui pelos, né, escuros, não em grande quantidade, você vai olhar uma pequena quantidade de pelo, mas você observa bem eles. Atinge o máximo de desenvolvimento após 9 ou 10 dias da eclosão, podendo alcançar até 12 milímetros de comprimento. Esse é o tamanho. Quando perturbada, agitam-se muito rapidamente, podendo cair das folhas, né? Mas não são bobas, né? Claro, elas não vão se atirar no chão. Elas ficam suspensas por um fio de seda produzido por elas. Então, quando elas vão se jogar, é como se alguém fosse pular de bungee jump. Elas pulam, mas com a certeza que elas não vão cair direto no solo. Então, elas ficam penduradas num fio de seda. E depois elas voltam a subir pelo próprio fio de seda até a folha. As crisálidas, ou pupas, né? Para transformar-se em crisálida, tece um pequeno casulo
facilmente reconhecido por ser constituído de pequenas malhas na face inferior das folhas e medem em torno de 9 milímetros de largura. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Essa proteção aqui é uma malha mesmo, como se fosse uma rede, uma tela, tá? De seda dourada, né? De cor dourada. Ela desce, depois que ela fecha, ela se transforma em pulpa ali dentro. Então, claro que ela não fica livre de todos os inimigos naturais. Predadores, sim, mas de alguns de parasitóides não, porque ele consegue colocar o ovo sobre ela ou dentro dela. Qual que é o período crítico para a ocorrência dessa praga? O ataque ocorre em qualquer fase do desenvolvimento vegetativo, mas o período crítico é na fase de formação da cabeça, cerca de 20 a 25 dias após o transplante. Então, da cabeça tanto do repolho, principalmente do repolho, mas também do couve de Bruxelas, da couve-flor, do brócolis, né? Claro que nós temos, por exemplo, o brócolis ramoso, que as cabecinhas são menores, né? A inflorescência é menor, mas aquele que forma a cabeça fica grande, né? Então ali também a lagarta pode entrar e causar dano ali dentro. Sintomas e danos, ó. Alimenta-se na face inferior das folhas, causando o quê? Pequenos furos nas folhas, que vão formar as cabeças, no caso do repolho, e ocasionalmente atacam a inflorescência de brócolis e couve-flor, afetando seriamente a estética comercial do produto. Então, a preferência é pelo repolho, mas não tendo repolho, ela pode atacar tanto o brócolis quanto a couve-flor. E claro, atacou ali, vai começar apodrecimento, então você perde a qualidade do produto. Os prejuízos podem ser total, dependendo da época e da intensidade de ataque. Então, só para vocês terem ideia, foi montado um experimento ali no campus velho, campus 1, foi montado um experimento ali, o aluno que estava montando o TCC dele deu uma relaxada que ele deu, as mariposas colocaram os ovos, entraram na cabeça que já estava formando do repolho, perdeu totalmente o experimento. E é o TCC dele, ele teve que fazer com outra cultura, com outro assunto para poder defender. Além da perda de produção, ocorre redução no valor comercial do produto. Então, além da perda de produção, ocorre a redução do valor comercial do produto, por torná-lo feio e indesejável para consumo. Então, além da perda da produção, ocorre o quê? Redução do valor comercial do produto. Então, mesmo que você colhe alguma coisa, ainda tem a redução da qualidade desse produto para consumo. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, no início ela está muito pequenininha, ela pode raspar aqui, comer, né, ou entrar aqui e fazer tipo como se fosse galerias. E depois, aumentando de tamanho, ela começa a fazer furos nas folhas. Pessoal, qual é o controle dessa praga? Então, são várias, né, as táticas para você reduzir a população e controlar, claro. Então, nós temos aqui, ó, controle cultural, primeiro. E como controle cultural, temos uma das táticas, é a data de semeadura, dá preferência à semeadura do repolho na estação das chuvas, quando a precipitação atua no controle deste inseto. Qual que é o problema do período das chuvas? É que aumenta a incidência de doença também, tá? Na cultura. Então, você pode reduzir a população da praga, mas você aumenta a incidência de doença. Você pode também trabalhar com irrigação, ou seja, você fazer irrigação por aspersão pode reduzir o número de larvas no campo. No entardecer, esse tipo de irrigação limita a atividade de adulto
o acasalamento, consequentemente você tem uma redução populacional. Mas nós caímos na mesma situação, ou seja, quando eu faço irrigação por aspersão e não por gotejo, eu aumento a umidade nas folhas, tá? Eu molho as folhas, consequentemente eu vou aumentar a incidência de doença também. Então, eu tenho uma vantagem por um lado e uma desvantagem pelo outro. Local de cultivo: evitar o plantio de forma escalonada, onde os cultivos velhos servem de reservatório da traça para os novos cultivos. Então é meio complicado, né? Porque se o cara, a cultura principal dele é o repolho, ele tem que escalonar para ter esse produto para entregar no mercado. É um problema. Os plantios escalonados devem ficar contra a direção do vento, de forma que os adultos têm dificuldade de localizar o novo cultivo. Ou seja, eu não posso ter a mesma direção. Então eu tenho um cultivo velho aqui, o vento sopra passando pelo cultivo velho em direção ao novo cultivo. Aí fica fácil dela localizar esse cultivo novo. Então, por exemplo, se eu tenho um cultivo novo, o vento tem que soprar do novo em direção ao velho. Aí eu não vou ter tanto problema, tá? Quer dizer, posso ter problema, mas não numa velocidade tão grande como ocorreria se fosse o contrário. Eu posso atuar no transplante também, ó. Os viveiros, ou conhecido como canteiros, devem ficar distantes dos cultivos velhos e o local de semeadura distante da lavoura, tá? Então, esses canteiros onde eu vou preparar as mudas, eles têm que estar distantes das áreas de cultivo. Isso é o resumo. Para quê? Para que minhas plantas não já venham do viveiro já infestado com essa lagarta. Outra tática, né, vamos dizer assim, para redução populacional seria restos culturais. Destruir os restos culturais logo após terminar a colheita, pois a traça pode sobreviver em resíduos de colheita e os adultos podem migrar para os novos cultivos. Então, isso é algo que eu tenho que resolver. Então, eu trabalho com repolho, brócolis cabeça, couve-flor de cabeça, eu só vou fazer uma colheita. Se eu trabalho com brócolis ramoso, aí eu tenho um período mais longo de colheita. Eu posso utilizar também plantas armadilhas, ou seja, utilizar plantas atrativas, vamos dizer, em forma de armadilha, o que seria o quê? Seria plantas mais atrativas do que a que eu estou colocando, ou antecipar, tá? Que ficou mal colocado, só um instantinho. Beleza, pessoal? Corrigido. Plantas armadilhas, utilizar plantas mais atrativas do que as crucíferas que a gente está cultivando. Então, seriam utilizados como armadilhas, tá? Ou caso você pode utilizar brasca, cultivar ela, semear ela ou transplantar um pouco antes que meu cultivo principal e intensificar meu controle nesse local. Poderia estar fazendo isso para reduzir a população. As plantas atrativas devem ser monitoradas mais frequentemente, aqui faltou um F, do que a planta cultivada, e deve-se controlar a traça nela antes que passem para o cultivo principal. Ou seja, eu vou semear ali em volta da minha cultura plantas antes do meu cultivo principal. Eu posso estar utilizando até o mesmo material, repolho. Só que naquele local eu vou intensificar o meu controle. Eu intensificando o controle nessas plantas que vão atrair primeiro a traça, eu vou retardar o ataque dessa praga no meu cultivo principal. Sendo assim, eu vou aplicar menos veneno. E isso é importante.
Plantas rotativas que não são devidamente manejadas podem gerar um grande número de traças. Então, eu estou utilizando elas como plantas rotativas, eu tenho que ter um controle intensivo, tá? Praticamente de acordo com o intervalo de aplicação do produto. Porque se eu deixar a população crescer aqui, vai aumentar ainda mais a incidência da minha área principal. Elas devem ser manejadas de maneira especial, como parte do controle de pragas. Especial é, praticamente toda semana eu estou aplicando veneno. Tá? Aplicando de acordo com o intervalo de aplicação do produto, para que realmente a praga chegue ali, mas ela seja eliminada ali, naquela planta atrativa que eu estou cultivando. Eu posso estar utilizando também, pessoal, cultivos intercalados, ou seja, áreas de crucífera podem ser intercaladas com plantas de outras famílias. Eu posso trabalhar isso. Então, o pessoal costuma fazer isso lá em agroecologia, né? Trabalhar com cultivos intercalados. O sistema de mandala é assim, tá? Então, o que acontece aí? Eu coloco uma planta que ela é suscetível ao ataque dessa praga, mas eu coloco outra que funciona praticamente como uma barreira entre duas que são suscetíveis, né? Eu vou intercalando. E essa intercalação dificulta a ação dessa praga, né? Neste caso, o adulto tem dificuldade de encontrar os cultivos quando estes estão escondidos entre cultivos não suscetíveis. A chuva e baixas temperaturas são elementos climáticos que reduzem significativamente a população. Claro, a gente já tinha comentado que a chuva ela tem a capacidade de reduzir o acasalamento dos indivíduos adultos, consequentemente você tem uma redução populacional. A amostragem, como é que eu faço a amostragem? Ela deve ser realizada periodicamente na lavoura para a contagem do número de furos nas folhas. Tá? Então, que ver a quantidade de furos que tem nas folhas. Deve ser avaliada de uma a duas vezes por semana, pelo menos 30 plantas no campo, anotando-se o número de furos nas 4 folhas centrais, em cada uma das plantas escolhidas. Então, eu vou fazer em torno de 2 vezes por semana, é o mais indicado, quanto mais melhor, e pelo menos 30 plantas no meu campo, no meu talhão, anotando que o número de furos nas 4 folhas centrais, tá? 4 folhas centrais, e depois você tira a média, mas no caso aqui o percentual, né? É um método seguro e eficiente, né? Você tira a média de plantas que estão com furo e aí você vai determinar se vai fazer o controle ou não. É um método seguro e eficiente, podendo reduzir em 50% o número de pulverizações durante o ciclo da cultura. É muito, né? E dependendo da época, manter a mesma qualidade e produtividade da lavoura sob intenso controle químico. Assim, o controle químico deve ser iniciado somente quando forem encontrados 6 furos nas 4 folhas centrais. Então, em média, 6 furos. Então, quando você tira a média, você encontrou 6 furos nas 4 folhas centrais ou mais, você entra com medida de controle. Para repolho, tá? A amostragem é feita em pelo menos 2 vezes por semana também. E ao encontrar uma larva, procede-se à aplicação de inseticida. Ou seja, você encontrou em média uma larva, né? Você já entra com controle. Deve-se percorrer a cultura 2 vezes por semana, revisando 30 plantas distribuídas em 3 grupos de 3 plantas. Ao encontrar 3 lagartas em 30 plantas, fazer a pulverização.
Para couve-flor, segue o mesmo critério do repolho. A percentagem, né, de desfolhação de 30%. Tá? Ou seja, 30% de desfolha, eu tenho que entrar com controle. Durante o período da floração, deve revisar semanalmente 30 inflorescências. Ao encontrar a lagarta em 3 inflorescências, você deve também pulverizar. Então, você avalia durante a fase vegetativa, tolerância de até 30% de desfolha. Durante o florescimento, já que você vai comercializar a flor, a cada 30 plantas, se você encontra 3 inflorescências, lagarta em 3 inflorescências, você tem que pulverizar, tem que controlar. E o controle, as dificuldades no controle da traça devem ser a adaptação destas a diversos ambientes, que podem variar de 10 até 50 graus Celsius. Então, há uma variação muito grande em termos de temperatura. Outra coisa, serosidade da folha. Tá? Isso é algo que vocês, como futuros profissionais, quando for fazer a recomendação, ou até mesmo você fazer a aplicação, você tem que ter um cuidado muito grande. Não adianta nada eu colocar a água e o produto químico se eu não colocar um espalhante adesivo. Tá? Se eu vou aplicar numa área grande, comprar um espalhante adesivo, que pode ser óleo mineral, uma cola, né, e outros produtos. Para quê? Para fazer com que a folha tenha um bom molhamento, porque a folha da couve, do repolho, do brócolis, da couve-flor, todas elas têm serosidade. Então, se você jogar água, ela escorre. Então, você não tem um molhamento. Então, você vai ter problema no controle. Alta prolificidade da praga, ou seja, se multiplica muito rápido. Então, esse é um problema. Então, a população tende a crescer muito rápido. As gerações são curtas, o ciclo de vida dela é curto. Capacidade de desenvolvimento de resistência a inseticidas e sua capacidade de migratória. Então, a capacidade de dispersar entre lavoura é muito grande. E também adquire resistência com facilidade a inseticidas. Então, quando você for aplicar produtos químicos para controlar essa praga, você tem que ter o cuidado de ter de 1 a 3 princípios ativos que você possa estar revezando. Se hoje eu apliquei um piretroide, na próxima semana eu vou aplicar um carbamato, depois vou aplicar um fosforato, sei lá. Então você tem que fazer uma rotatividade de princípios ativos para que o inseto não adquira resistência. A maior incidência dessa praga ocorre durante a época seca. A gente já tinha comentado sobre isso. Controle integrado. Ou seja, eu vou utilizar várias táticas, né? Primeiro, época de semeadura. Tá? A gente já comentou aqui que se preconiza a época de semeadura durante o período de chuva. Eu já comentei também que no período de chuva a gente pode ter o efeito negativo, que seria a maior incidência de doença. Você tem que pesar bem para saber o que é mais viável. Produção de muda em local livre da praga, isso é o mais interessante, de preferência num ambiente telado, numa tela em que essa praga não consiga entrar, para você levar a muda sadia para campo. Remoção de restos culturais, a gente já comentou também, terminou a colheita, o interessante é incorporar. Irrigação por aspersão no período da tarde, que é o que a gente já comentou, aqui é um resumão, né? No final da tarde, né? Principalmente no final da tarde e início da noite, quando as mariposas começam a se movimentar na área e assim reduzir o acasalamento, mas a gente tem um problema, que irrigação por aspersão vai molhar a planta toda, molhando a planta toda você pode ter uma maior incidência de doença. Uso de variedades mais tolerantes,
Isso aqui é algo que você pode buscar. O repolho roxo, por exemplo, o inseto tem um pouco mais de dificuldade de localizar. Inseticidas microbiológicos você pode estar utilizando, entre elas a gente pode citar o Bacillus thuringiensis como principal. Critérios adequados durante a pulverização, ou seja, tudo que envolve a pulverização para o que você tem que fazer. Manipulação adequada dos inimigos naturais, ou seja, utilizar produtos químicos o mínimo que seja o mínimo, tenha o mínimo de agressividade possível em relação aos inimigos naturais. Os produtos que a gente chama de produtos seletivos para que a população de inimigos naturais seja alta na área. E assim você diminua o número de aplicações. Então, a gente sabe que, por exemplo, piretroides são de amplo espectro, então eles matam tanto a praga quanto o inimigo natural. Então, se você tiver um produto que você possa aplicar e que não afete os inimigos naturais, melhor. Além destas práticas, deve-se evitar o plantio sequenciados, ou seja, áreas recentes de repolho ao lado de áreas mais antigas, já em fase de colheita, pois a traça migra de um local para o outro. A rotação e diversificação das culturas por cultivos consorciados ou intercalados deve ser realizada sempre que possível. Tá? Tudo isso faz com que haja uma redução populacional. Pode existir também um controle biológico, pessoal. E o controle biológico é importante o quê? Preservar os inimigos naturais desses insetos através do uso de produtos. Aqui está eletivos, não é eletivos, são seletivos. E redução do número de pulverizações. Então, quando você trabalha com produtos seletivos, uma consequência é a redução do número de pulverizações. O uso de inimigos naturais é uma das alternativas, né, para diminuir ou eliminar o uso de inseticida em lavouras de repolho. Claro que para a gente aqui ainda é um pouco difícil, porque os locais onde existem criações de inimigos naturais ainda ficam muito distante daqui, que é onde a gente tem os laboratórios, geralmente na região sudeste. Tá? Lá no nordeste também tem, mas na região sudeste é onde você tem a maior concentração dos laboratórios de produção de inimigos naturais. E o controle químico? Iniciar a pulverização, 20 a 25 dias após o transplante das mudas, né? Quando as plantas começarem a formar a cabeça. Isso, repolho, brócolis e couve-flor. Tá? Isso não significa, pessoal, que você não deva antes fazer monitoramento. Pode fazer, porque essa praga ela começa a se alimentar de folha ainda na fase vegetativa, não precisa estar na fase reprodutiva. E no caso do repolho, formando a cabeça. Então tem que ter cuidado sempre. Antes disso, as pulverizações são desnecessárias, pois as folhas não farão parte da cabeça do repolho, que é a parte comercial da cultura. Mas você pode ter o início da infestação, principalmente a gente falando de couve, folha, do brócolis e da couve-flor. Fazer pulverizações semanais e quinzenais por 21 dias, tempo de uma geração da praga, ou seja, quebrar o ciclo da praga. Deve-se adotar rotação de produtos do grupo com grupos químicos diferentes, né? Após 21 dias. Após 21 dias, né? Aplicar a dose recomendada do inseticida. Então, após 21 dias, você for utilizar esse produto, utilizar intercalando produtos de ingrediente ativo diferente. E aplicar a dose recomendada. Isso aqui sempre, não importa qual seja a praga, qual seja a cultura. Você deve sempre aplicar a dosagem recomendada. Sempre, às vezes, o produtor ele tem a mania de colocar mais um pouquinho, ou seja, o do santo ali, como a gente fala, o povo fala quando vai tomar pinga, né? Mais um pouquinho por santo. Então, às vezes a pessoa joga um pouco porque não acredita na dose que ele está colocando ali, e na verdade eu estou jogando produto fora, estou botando uma quantidade maior e estou fazendo uma pressão de seleção da praga em termos de resistência aos inseticidas.
Tá, pessoal, uma outra praga que é importante também para as brássicas é a famosa curuquerê da couve. Isso aqui, principalmente quem cultiva couve-folha, conhece muito bem, até no seu quintal. Você planta couve e essa praga aparece. É uma lepidóptera, família Pieridae, conhecida como Acia monustes orceis. Isso é uma borboleta, tá? Então você vai ver ela voando durante o dia. É uma borboleta de cor amarela, com as manchinhas pretas na borda uma mancha preta na borda da asa, né? Tanto da asa anterior quanto posterior. Então é bem característica. Ela começou a voar em áreas de cultivo dessas culturas. Você tem que controlar ou ficar esperto. Se você tem poucas plantas no quintal, procurar para ver se ela não colocou ovos e você amassa esses ovos, destrói. As plantas hospedeiras atacam as crucíferas ou brássicas, né? Especialmente brócolis, couve-flor e repolho. E a couve-folha também, né? O adulto é uma borboleta de hábito diurno, claro, é uma borboleta, então o hábito é diurno. As asas apresentam coloração branco-amarelada com bordos marrons escuros. O corpo é preto e apresenta cerca de 50 milímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa à outra. As asas branco-amarelada com bordo externo de coloração pardo-negro. Então eu tinha comentado aqui, né? A fêmea oviposita geralmente na face ventral, em grupos que vão de 10 a 50 ovos amarelos, totalizando 250 ovos. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, as fêmeas colocam os ovos, corrigindo, na face superior das folhas em grupos de 10 a 50 ovos amarelos, totalizando 250 ovos. Então vocês vão ver muito bem porque os ovos são de cor amarela e a folha é verde, então destaca muito bem. Então você consegue verificar muito bem quando tiver ovos nas folhas. Então aqui nós temos macho e fêmea. Então o macho, a região dorsal, a coloração, né, da parte dorsal, o macho ele tem a coloração um amarelo mais claro e aqui um amarelo mais escuro, né? Então aqui o macho e a fêmea, região dorsal, macho e fêmea, região ventral, tá? Então tanto na região ventral quanto dorsal, macho e fêmea apresentam diferença. A gente chama de morfismo sexual. O adulto é uma borboleta, né? Então a gente já tinha comentado, aqui a gente já tinha feito comentário sobre ela, né? Esses ovos permanecem eretos no sentido do seu maior eixo, eles são colocados na folha, ele fica em pé, tipo ovo de mosca branca. A coloração é amarela e mede cerca de 1,3 milímetro de diâmetro, esses ovos. E aqui você verifica, né, como é que eles ficam, semelhante que eu coloco mosca branca. Então eles são colocados em grupos. E assim as lagartas começam a se alimentar também em grupo, com hábito gregário, ou seja, juntas, se alimentando, como toda a folha, depois passa para outra. As larvas, não. A eclosão das larvas ocorre de 4 a 5 dias após a postura, e estas passam a se alimentar das folhas das crucíferas ou brássicas de forma gregária, ou seja, os ovos foram colocados juntos. As lagartinhas começam a alimentar ali juntas também. Então, rapidinho eles devoram a folha. Ao nascerem, as larvas medem aproximadamente 3 milímetros de comprimento, então bem pequena. Quando completamente desenvolvida, medem de 30 a 35 milímetros, ou seja, chega até 3,5 centímetros de comprimento.
e possui coloração esverdeada e a cabeça de coloração escura. O período larval varia de 20 a 25 dias e de ovo a adulto de 35 a 45 dias, com várias gerações durante o ano. Então aqui só para vocês terem ideia, que mostra na folha comida, aqui a quantidade de lagartinhas aqui, ó, comendo toda a folha, inclusive a nevura. Aqui elas já mais crescidas, ó, o estrago que ela causa, nesse caso aqui deixando a nevura principal. Aí o resto elas comem tudo. Época de ocorrência ocorre durante todo o ano e o período de janeiro, não é maneiro, só um minutinho, vamos corrigir. Então, pessoal, o período de janeiro a julho é o período de maior incidência da praga, de janeiro a julho. Apesar de no período seco ser o período mais favorável, no período da chuva você tem maior abundância de alimento. Então, a população tende a ser muito mais elevada. Danos e prejuízo. As larvas são o que? Mastigadoras. Inicialmente se alimentam das folhas exteriores antes de penetrar no coração do repolho, quando o ataque ocorre em repolho. Devido aos seus hábitos gregários, pode desfolhar uma planta jovem, totalmente, quando em altas populações, podendo também esqueletar plantas mais velhas, né, quando o ataque é intenso. O ataque é mais frequente durante a época seca, onde pode ter os danos podem ser mais severos, reduzindo a qualidade do produto. Tá? A gente vê normalmente uma ocorrência no período de chuva, porque também o pessoal termina escolhendo plantar mais nesse período, principalmente o repolho. As amostragens devem ser realizadas pelo menos 2 vezes por semana, a gente já tinha comentado. Para brócolis e couve-flor, deve-se realizar o controle químico quando as lagartas ocasionarem uma perda de 30% nas folhas ou destruição da folhagem de uma planta em 10 plantas amostradas, né? A destruição de folhagem de uma planta em 10 plantas. Então, cada 10 plantas você avalia, você tem uma planta com a folhagem atacada, já é recomendado você fazer o controle. Para repolho, para essa cultura em que o dano foliar tem importância econômica direta, pode-se tolerar uma lagarta para cada 10 plantas. Controle cultural é evitar plantio de novas áreas próximas de cultura, em fim de ciclo, que possam servir como foco de infestação. Evitar plantios escalonados, a mesma coisa que ocorre lá para a Praça das Crucíferas, ocorre também por Curuquerê. Deixar a área em descanso por um período, serve para reduzir o número de insetos pragas na área. E controle biológico, vespa das famílias Bracônide, que tecem casulos de seda sobre a lagarta infestada. Então, família Bracônide, fazem controle. E o controle químico, pessoal? O controle químico é mais complicado, principalmente quando você trabalha com... Você pega o brócolis ramoso e você pega a couve-folha, que você tem que colher com muita frequência, né? Então, o maior cuidado é verificar, observar nas plantas para observar o ovo. E aí você adota o que a gente chama de controle mecânico, ou seja, esmagamento desses ovos, para reduzir a população. Então, recomenda-se o que? Você ter, por exemplo, um Bacillus thuringiensis, fazer a aplicação quando começa a infestação, se você tem áreas maiores. Não tendo a necessidade de você entrar com controle químico. Ah, mas... eu quero usar o controle químico. O que eu faço? Eu uso que tipo de produto?
um produto com residual curto, de preferência, tá? Só que nós temos produto com residual curto, por exemplo, um piretroide, um DCIS, só que o DCIS tem uma desvantagem, que é matar todos os inimigos naturais também, então você tem que pesar quanto a isso. Você pode aplicar o residual de 3 dias, tá? Mas sempre sabendo que eu vou estar matando os inimigos naturais. Outra praga, pessoal, que ocorre aqui nessa família são as moscas brancas, Bemisia tabasco, biótipo A e B. A gente já comentou bastante sobre mosca branca, eu nem vou falar muito, só isso aqui mesmo, sobre mosca branca. Só citar ela. A gente já viu lá na Solanaceae e vimos também com cubitácea. O procedimento vai ser sempre o mesmo que eu realizei para essas culturas, vou realizar para cá. Então, o dano que ela causa, no caso das brássicas, é simplesmente pela sucção de seiva, enfraquecimento da planta e surgimento de fumagina nessas folhas. Então, pessoal, o controle é mais complicado porque eu tenho que passar produto sistêmico, como eu já comentei lá nas Solanaceae e na cucubitácea. Por quê? Eu tenho que passar produto sistêmico, produto de contato não faz efeito. Então a gente sabe que o produto, a maior parte dos produtos sistêmicos, eles são de período residual um pouco mais longo, então tem que ter cuidado no momento da aplicação. Claro, nós temos, por exemplo, o mospilante, que tem um período residual curto. Eu posso estar verificando e aplicando. Mas ter sempre o cuidado em relação à mosca branca, tá? A população não pode crescer muito, porque senão a sua perda pode ser muito grande, mesmo nessas culturas, tá? Então, mosca branca, eu utilizo produtos inseticidas sistêmicos, de contato não adianta, então tenho que estar utilizando sempre produto sistêmico, de preferência com residual mais curto possível. Bem, pessoal, era só isso. Em relação às brássicas, são só essas pragas, mesmo sendo poucas, elas são extremamente importantes para a cultura. Então, o que nós temos que ter é cuidado, coerência na hora de fazer a aplicação de algum produto. Meu período, vou dizer assim, intervalo entre colheitas é muito pequeno. Então, eu tenho um consumo de algum desses produtos, um consumo in natura. Pego a couve-folha, eu pico ali, faço uma salada e consumo. Então, eu posso estar colocando um resíduo na mesa. E isso não é nada interessante. Então, a orientação com o produtor é muito cuidado na hora de fazer a aplicação, respeitando os períodos de carência do produto, o período residual dos produtos. Então, pessoal, boa noite, muito obrigado a todos.